Muito bem, amigos, faremos a lição número 1, a parte de segunda-feira, amor não correspondido. A lição de hoje fala sobre a questão da traição. Deus se sentia um Deus traído porque fizera tudo pelo seu povo e o povo se prostituía com outros ídolos. Isso nos leva à lembrança de que existe um pássaro chamado João de Barro, que ele faz sua casa nas árvores, nos galhos, até nos postes, uma casa redondinha, feita de barro, por isso o nome João de Barro, porque ele é o construtor da casa dele. Mas ele não aceita a traição de sua companheira. E quando ele percebe que sua companheira, uma ave, está traindo, ele leva para dentro do ninho e fecha a porta com barro e deixa a coitadinha presa lá dentro. E muitas pessoas do interior que vê casa de João de Barro lacrada, quando derruba aquela casa, geralmente tem um esqueleto de uma ave dentro daquela casa lacrada. Isso, logicamente, mostra o temperamento de uma ave. Não é o que Deus quer representar ou quer que isso seja a representação dele, mas o ser humano é assim. A natureza pecaminosa é assim, mas Deus tem um amor diferente, um amor que alcança o ser humano. Ele mostrou isso na história do profeta Oséias. Ele pediu que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta. E Oséias se apaixonou por uma mulher de prostituição, levou-a para casa e amou essa mulher de forma verdadeira, mas ela não deixava o vício da prostituição e saía sempre com outros homens, e as pessoas diziam para Oséias: Oséias, sua mulher está traindo. E Oséias conversava com ela, perdoava, cercava ela de presentes, chegava a fechar a porta da casa, mas ela dava um jeito, escapulia e ia se encontrar com outros homens. Oséias se sentia muito constrangido por aquela situação, e o povo mais chateado ainda ao ver Oséias naquele desespero da traição. Foi então que Deus quis dar uma lição para o povo. E a pergunta número 2 é: que mensagem o profeta Oséias mencionou que mostra o amor de Deus pelo seu povo? Oséias 14, de 1 a 4, diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei ao Senhor: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom de nós. E nós ofereceremos como novilhos sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalo para nos proteger, porque são obra de nossas mãos, e nós não queremos nos curvar diante das obras de nossas mãos, porque só o Senhor é o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a tua infidelidade, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Essas palavras de Oséias representam, assim, a emoção de Deus, o sentimento divino com relação ao seu povo que o traía. Então a pergunta é: que palavras Oséias mostrou o amor de Deus pelo seu povo? Resposta: Deus mostrou através das palavras do profeta que, apesar da infidelidade e da rebeldia do seu povo, o Senhor os amava ainda de maneira generosa e voluntária. O povo não merecia o perdão divino, porque era um povo rebelde, infiel, mas Deus os protegia, abençoava, acolhia. Tanto que a mensagem de Oséias para o povo é para que eles se convertessem e abandonassem assim os pecados. Deus, mesmo assim, expressou seu amor generoso ao dizer: eu curarei a sua infidelidade e voluntariamente eu os amarei. Isso é de uma riqueza espiritual tremenda. Tanto que quando o povo se preocupou com Oséias, Oséias chamou o povo assim perto de um monte e disse: vocês estão com pena de mim? Vocês estão assim pesarosos pela situação que eu estou passando? Deus mandou dar uma mensagem para vocês. O que está acontecendo comigo é o que está acontecendo no coração de Deus. Deus nos deu tudo de bom, nos tirou do Egito, nos colocou numa terra, nos tornou uma nação abençoada. E mesmo assim, nós estamos nos prostituindo com ídolos. E isso tem ferido o coração de Deus. O povo tomou um choque, porque nunca iria imaginar que a experiência de Oséias era para dar uma lição naquele povo. Ellen White fala no livro Deserto das Nações, na página 625, ela chega a dizer o seguinte: o amor divino, ele se mistura de forma incondicional com a nossa experiência. E os anjos ficam impressionados ao ver que os seres caídos, eles têm um amor superficial por aquilo que Deus fez por todos nós. E ela completa dizendo: os anjos ficam pasmados, eles ficam pasmos ao verem como a apreciação do homem pelo amor de Deus é tão fraca e tão simples.
nós deveríamos, assim, pular em cima dos nossos calcanhares, nos ajoelharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, nós te amamos, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos justifica, o Senhor nos deu a salvação por Jesus na cruz. Mas a gente leva a vida como se nós merecêssemos, como se nós tivéssemos todo o direito à salvação. Por isso que na história do profeta Oséias, nós podemos ver Deus se comprometendo a ter compaixão do seu povo através do seu amor. Um amor não correspondido. Isso fere o coração de Deus. Deus é um Deus de misericórdia e Ele quer nos perdoar. Ele nos quer perto dele. Mas o ser humano, infelizmente, se afasta. Nós temos que ter consciência do amor que Deus teve por todos nós. Um dia, uma mulher disse ao imperador Napoleão Bonaparte: imperador, meu filho está condenado à morte, eu peço misericórdia por ele. Napoleão disse: seu filho, ele já cometeu o mesmo crime a segunda vez. Seu filho não merece misericórdia. Imperador, se meu filho merecesse alguma coisa, seria a morte. E tudo que eu peço é misericórdia. Por favor, imperador, tenha misericórdia do meu filho. Ele vai saber valorizar a misericórdia e o perdão. Napoleão pensou um pouco e disse: está bem, eu vou usar de misericórdia, vou perdoar o seu filho. Leve-o para casa e diga por que ele está sendo liberto. E eu quero ele aqui no pelotão segunda-feira. Eu quero ver o quanto ele aprecia o perdão. Um dia Napoleão estava dando ordem para os seus soldados em cima de uma carroça, que ele era baixinho. Então ele subiu em cima da carroça dando ordens ao seu pelotão, ao exército. De repente alguém detonou um canhão ao longe. A carroça estava atrelada com 4 cavalos. Os cavalos se assustaram e correram na direção de um abismo. Aquele moço perdoado, ele viu a cena, ele pulou em cima de um cavalo e ele tentou alcançar a carroça, emparelhou com os cavalos. Não havia como parar porque as rédeas estavam no chão. Aquele moço pulou na frente dos cavalos, segurou os cabrestos, mas foi atropelado pelos 4 cavalos. Mas ele parou a carroça. O pelotão correu na direção da carroça para ajudar o imperador e ajudar aquele moço ferido. Napoleão agradeceu muito, mas viu o quanto aquele moço valorizou o perdão recebido. Ele se tornou o melhor soldado de Napoleão. Valorizava o perdão. Temos que olhar para o amor de Deus e valorizarmos aquilo que Deus fez por todos nós. Deus nos abençoe. Os anjos querem ver o quanto nós apreciamos e valorizamos o que Deus fez por todos nós. O amor deve ser correspondido. Deus abençoe a todos.